Você sabe medir volume? Não sabe? Então vem que esse vídeo aqui é para você. Ah não, professor, já sei medir volume. Mas será que você mede certo? Será que realmente você mede volume de forma correta? Porque nem toda vidraria é adequada para medir volume. Mesmo aquelas vidrarias que têm marcações, não é porque tem aquelas marcações que ela deve ser utilizada para medir volume. Por quê? Porque ela não tem a calibração certa. Ah, então como que eu vou saber qual vidraria, qual tipo de vidraria que é calibrada para medir volume? Vem aqui que nesse vídeo eu vou explicar para você. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você quais são os tipos de vidrarias, quais vidrarias devem ser utilizadas para medir volume, né? Qual vidraria que pode e qual vidraria que não pode ser utilizada para medir volume. E quais cuidados vocês devem ter com a vidraria que serve para medir volume. Isso mesmo, aquela vidraria que é para medir volume, tem alguns cuidados que você tem que ter em relação a ela para ela não perder a calibração. E ainda a gente vai relembrar o nome das vidrarias. E no finalzinho vou mostrar para vocês ainda um equipamento, um instrumento que a gente usa para medir volume também. Então, ficou curioso? Quer saber mais? Então vem comigo. Então, doutoras e doutores, aqui a gente pode ver as vidrarias que são usadas para medir volume. São classificadas como to deliver. Essas vidrarias que são usadas para medir volume, que são classificadas como to deliver, vou escrever aqui, tá? To deliver, né? Entrega. Elas são calibradas para isso, para medir volume. Essas vidrarias que são usadas para medir volume, elas, em hipótese alguma, podem ser aquecidas. Ou seja, elas não podem ser aquecidas. Não podem ser aquecidas, tá? Isso tem que deixar bem claro. Por quê? Se elas forem aquecidas, não pode. Se elas forem aquecidas, elas vão perder a sua calibração, tá? Repara que essas vidrarias aí, nessas vidrarias, tem marcação. Aquela marcação vai determinar o volume. Se você tem acesso, já trabalha em laboratório, já prepara cosméticos de modo artesanal, tem intimidade, ou é estudante de farmácia, de química, ou já é graduado e já teve uma experiência em laboratório, você sabe, né? Já tem intimidade com vidrarias, ou alguma intimidade pelo menos, né? Ah, não tenho intimidade, professor. Mas você conhece, já teve alguma aula prática? Você já deve ter reparado que as vidrarias têm marcações. Algumas vidrarias têm mais marcações e outras têm uma só. Essas vidrarias, que são classificadas de modo geral de to deliver, são calibradas para aquela marcação oferecer e entregar aquele volume específico. Ok? Então, nessas vidrarias que a gente tem que são calibradas para isso, elas não podem ser levadas ao aquecimento. Porque quando a gente aquece um corpo, né, um vidro, o que acontece? Quando você aquece, você tem a dilatação. E quando você resfria, você tem a contração. Esse processo de dilatar, de expansão e contração, você perde a calibração que anteriormente tinha conseguido, tá? Ela tinha sido feita, né, calibrada para conter aquele volume, ou ser possível medir aquele volume. Se você colocar para aquecer, vai expandir, vai contrair o material. E isso faz com que ela perca a calibração. Então, essas vidrarias não podem ser levadas ao aquecimento. Depois que você utilizar ela, você vai limpar ela, né? E vai colocar elas para secar. Vou secar onde, professor? Na estufa? Não, nunca podem ser secas em estufas. Por quê? Se elas forem secas em estufas, elas vão perder a calibração. Vou secar como? Temperatura ambiente. Ok? Não pode secar na estufa, senão elas vão perder a calibração. Ou vão correr um grande risco de perder a calibração. Tá? Eu aposto que vai perder a calibração. Entre essas vidrarias, nós temos a proveta, que é a mais clássica de todas. Temos o cálice. Temos o balão volumétrico. O balão volumétrico, ele já é mais utilizado em laboratório, né? Laboratório de química para fazer soluções e eventualmente também laboratório das farmácias com manipulação, indústria, tá? E temos também as pipetas. Isso aqui é uma pipeta e isso aqui também é uma pipeta. Ah, professor, mas elas são diferentes, elas não são idênticas. Verdade. Essa que tem uma barriguinha, ela é chamada de pipeta, você sabe, você lembra? Ela é chamada de pipeta volumétrica. Tá? E essa aqui mais magrinha, que não tem a barriguinha, de pipeta graduada. Ok? A pipeta graduada, ela tem várias marcações que permite a gente que a gente consiga medir o volume total de sua capacidade ou um volume inferior. Então, se ela é uma pipeta graduada de 5 ml, eu consigo pegar 5 ml ou pegar um volume menor, como 2,5 ml. Ela tem as marcações e foi calibrada para isso. Já na pipeta volumétrica, aquela que tem a barriguinha, ela só vai ter uma marcação mais no alto, que é a da sua capacidade total. Então, se ela é uma pipeta volumétrica de 5 ml, com ela só consigo pegar 5 ml. Ok? Que nem o balão volumétrico. O balão volumétrico, ele também tem uma marcação lá em cima, né? Mais próximo da extremidade, né? Em torno dessa área aqui, mais ou menos.
tá? Ou às vezes pode ser um pouquinho mais baixo, mas é por aí, tá? E uma única marcação. E essa marcação, você vai colocar o volumeter, aquela marcação, né? Respeitando a regra de paralaxe, lembra? Para a gente medir o volume, vou tentar fazer aqui com vocês. Aí faz conta que é aqui, ó. Certo? A gente vai colocar o líquido. Quando a gente coloca um líquido numa superfície, dentro de um vidro, né? Ele vai fazer tipo uma curvinha. Tá? Essa curvinha aqui é o menisco. A gente vai olhar na altura dos olhos, colocar a vidraria na altura dos olhos, tá? E colocar a vidraria na altura dos olhos. E eu tenho que olhar naquela linha e aquele líquido eu tenho que fazer aquela curvinha ali. Aonde a parte baixa inferior daquela curvinha encostar é que é o volume que eu estou medindo, ok? Então, tanto para medir o volume de qualquer líquido, a gente vai fazer dessa forma, tá? No caso do balão volumétrico, se é um balão de 100 ml, eu só consigo medir 100 ml, porque ele só vai ter só uma linha, tá? Se é um balão, deixa eu até apagar aqui uma dessas linhas aqui, para não gerar confusão. Fiz aqui, tá? Ele vai ter só uma linha. Que nem na pipeta volumétrica, tá? Já a pipeta graduada, eu tenho várias marcações. Já o cálice, eu tenho várias marcações. Já a proveta, eu tenho várias marcações que me permite medir o volume máximo dessa vidraria ou um volume inferior. Já a pipeta volumétrica e balão volumétrico só me permite medir o volume, né, dessa vidraria. Combinado? Então, essas vidrarias chamadas de to deliver são aquelas vidrarias que não podem ser aquecidas e que sim devem ser utilizadas para medir volume. São essas. Professor, quais vidrarias você não deve utilizar para medir volume? Eu não devo utilizar para medir volume. Quais são? Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. A propósito, esse tipo de conteúdo está sendo útil para você? Está relembrando algumas coisas que você viu lá no seu curso técnico ou na sua graduação? Ou você está vendo ainda esse tipo de conteúdo na faculdade? Ou você já é formado e nesse dia da aula você pescou e não viu? Professor, eu estava vendo meu celular e não vi na hora. Eita, não pode, hein? Ou você está começando a trabalhar até de modo artesanal e está começando a querer conhecer um pouco mais sobre vidraria? Então, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Aqui a gente trata do universo farmacêutico. Então, todo assunto relacionado ao universo farmacêutico, em algum momento vou tratar aqui no nosso canal. Combinado? Então, se inscreve no canal e não esquece de escrever aqui nos comentários também. Escreve aqui nos comentários vidraria. Aí vou saber que você ficou até essa altura do vídeo. Combinado? Deixa o seu like, compartilhe com um colega que você acha que se interessa por esse tipo de assunto, tá? Esse tipo de assunto aqui, vidraria, pode cair em prova, seja no seu curso técnico ou na sua graduação, pode cair em concurso. É muito importante que você que é farmacêutico ou você que trabalha com manipulação, você conheça as vidrarias. É fundamental, ok? Então, vamos revisar aqui. Quais são as vidrarias que não são utilizadas para medir volume? Essas duas aí são as que a gente mais usa no laboratório, né? E que é comum a gente utilizar, mas não são usadas para medir volume, tá? Então, nós temos aqui o nosso amigo mais famoso, o Becker. Ok? O Becker, bem famoso, não é usado para medir volume. E temos também o nosso amigo Erlenmeyer. Tá? São vidrarias bastante utilizadas, né, na manipulação, tanto de medicamentos cosméticos, mas essas vidrarias não são usadas para medir volume. Por mais que eventualmente você possa encontrar dentro dessas vidrarias marcações, como a gente está vendo aqui, ou eventualmente algumas marcações até na Alemanha, essas marcações são apenas para a gente ter uma noção da sua capacidade, não são usadas para medir volume. Essas vidrarias que não são usadas para medir volume, mas sim para preparar soluções, são chamadas de vidrarias to contain, tá? Ou seja, são aquelas vidrarias que são usadas para preparar soluções e que podem ser levadas ao aquecimento, tá? Essas sim podem ser aquecidas, tá? Então elas podem ser aquecidas sem problemas, tá? Por que elas podem ser aquecidas sem problemas? Porque elas não são calibradas. Essas marcações, como eu falei, é só para você ter uma noção. Então, se tiver alguma aula prática e você tiver que medir um volume, eu vou pegar 40 ml. Aí vou pegar um becker, colocar água ali e medir 40 ml no becker? Nunca, pelo amor de Deus, jamais. Becker não é para medir volume, não é. Vai medir volume? Usa uma proveta. Vai medir volume? Usa um cálice, ok? Ou se for um volume pequeno, usa uma pipeta graduada ou volumétrica. Combinado? Um volume maior, proveta. Tem proveta pequena, tem proveta grande. A proveta a gente tem de vários tamanhos também, ok? A gente tem vidraria de vários tamanhos, tá? Mas lembre-se, aquilo que é para medir volume vai ser o quê? A to deliver, aquilo que é calibrado. Proveta, cálice,
a pipeta graduada volumétrica, o balão volumétrico. Por quê? Elas são calibradas e não podem ser levadas ao aquecimento. Já Erlenmeyer e Becker, elas não são calibradas. São para a gente preparar soluções, fazer misturas. Elas sim podem ser levadas ao aquecimento, sem problema. Elas sim, depois que você preparar o que você estiver preparando, vai limpar e pode colocar para secar numa estufa. Elas não tem problema. Por quê? Elas não são calibradas. Então, aquelas marcações ali não tem calibração, tá? É só para ter uma noção mesmo. Combinado? Beleza. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês agora mais um aparato que é usado para medir volume, principalmente volumes pequenos, tá? Lembrando, Tio Contém, Erlenmeyer e Becker, não é para medir volume, hein? Mas eu vou mostrar agora um instrumento que é muito usado, principalmente em laboratório, para medir volumes extremamente pequenos. Vem aqui. Então, doutoras e doutores, aqui eu vou mostrar para vocês um instrumento que é muito utilizado, principalmente em laboratório, para medir volumes pequenos, extremamente pequenos, microlitros, volumes muito pequenos que você não conseguiria medir numa pipeta ou teria uma extrema dificuldade. Esse instrumento volumétrico aí é o micropipetador, tá? É muito comum ele em laboratório de análises clínicas, farmácias com manipulação, tá? Farmácias homeopáticas. Então esse cara aqui é o micropipetador, tá? E além desse micropipetador, eu coloquei esse fundo azul aqui só para a gente conseguir enxergar melhor essa parte dele aqui branca também, tá? Essa aqui é a parte dele também, tá bom? Aí nessa ponta aqui, ó, a gente vai colocar uma ponteira. O que é ponteira? É isso aqui, ó, tá? Aí aqui a gente vai colocar uma ponteira. E nessa parte aqui, branquinha aqui, tá vendo? Nessa parte superior, a gente roda ela e nesse outro campo, que estou apontando agora, ó, vai aparecer os números. Então, a gente tem micropipetador de diferentes capacidades. Então, a gente pode ter micropipetador de 100 microlitros até 1000 microlitros. Ou micropipetador que é calibrado para ser de 10 a 100 microlitros. Por aí, tá? Então, a gente consegue calibrar, ou melhor, a gente consegue fazendo, ó, rodando aqui nessa parte superior, nessa rodinha, você vai rodando ela e no visor você consegue ver qual é o número que aparece e você vai rodando até aparecer o volume, o número que você quer, tá? Então, vamos supor que você quer pegar 500 microlitros. Aí você vai rodando até chegar a 500 microlitros. Lembre-se de sempre verificar a capacidade mínima e máxima desse micropipetador, né? Se o micropipetador é de 100 microlitros a 1000 microlitros, você tem que pegar de 100 a 1000. Concorda comigo? Eu quero pegar 2000 microlitros. Não, você vai pegar então 1000 microlitros 2 vezes, ok? Mas professor, o que é um microlitro? Você tem uma noção? Vou escrever aqui para vocês. 100 microlitros, o símbolo do microlitro é esse Mzinho aqui meio torto, tá vendo? Com uma perninha maior, tá? E a letra L. E 100 microlitros equivale a 0,1 ml. Repara que realmente são quantidades bem pequenas mesmo, tá? 100 microlitros equivale a 0,1 ml. É bem pouco mesmo. Aí você pode fazer uma regra de 3, conforme for, para saber quantos microlitros você vai precisar. Eu tenho que pegar 0,8 ml. Pegar na pipeta, de repente, vai ser meio difícil. Então, é mais fácil, se você tiver, usar o micropipetador. Então, se eu tenho que pegar 0,8, faz uma regra de 3. Mas 0,8, você vai ver aí, se for fazer regra de 3, equivale a 800 microlitros. Aí roda lá e coloca 800 microlitros. É só tirar. Ok? Então, queria mostrar para vocês aí mais um instrumento volumétrico, né, que a gente pode utilizar para medir volume, principalmente em microlitros, né? Volumes muito pequenos, tá? É muito comum isso aí, como eu falei, em farmácia com manipulação, análises clínicas, onde eventualmente você vai precisar utilizar quantidades pequenas. Ok? Mas vem aqui que eu quero falar mais uma coisinha com vocês, por favor. Deixa eu me apresentar rapidamente para você que não me conhece. Eu sou o professor Verano, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo na sua formação ou na sua atualização. Esse tipo de conteúdo, além de ser importante para o dia a dia, para quem trabalha na manipulação ou no laboratório, é importante também para concurso também, tá? Esse tipo de conteúdo está em concurso também, então fique atento. E para você que não me conhece, como eu falei, sou o professor Verano, sou farmacêutico, licenciado em Química, especialista em manipulação farmacêutica e também mestre em saúde coletiva. É um prazer e uma honra poder fazer parte dessa atualização ou formação de vocês, tá? E para você que se interessa pela manipulação de cosméticos, gostaria de uma fórmula ou de várias fórmulas de preparar cosméticos em pequenas quantidades, eu recomendo fortemente a minha apostila Formulário Cosmético para Pequenas Quantidades. Aqui eu tenho fórmulas de vários cosméticos, já com a quantidade certinha, já calculada, sabonete líquido, sabonete glicerinado, perfume, loção pós-barba. Indico também fornecedores, né? Sugiro fornecedores.
e ainda falo um pouco sobre a legislação do cosmético artesanal, que a gente tem até o momento, ok? E para você que quer se atualizar mais sobre a manipulação farmacêutica, quer conhecer mais sobre a farmácia com manipulação, né, a farmácia de manipulação, recomendo o meu e-book Introdução à Farmácia com Manipulação. Lá eu falo também, novamente, sobre vidrarias, equipamentos, legislação, softwares e também fórmulas de medicamentos e cosméticos que podem ser feitos, utilizados na farmácia com manipulação também. Tá? Então, se vocês ficarem interessados por esse tipo de conteúdo, eu vou deixar, vocês podem acessar por esses QR Codes ou o link aqui no comentário fixado. Ok? Combinado? E por favor, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com colegas que se interessam por esse tipo de assunto, que tem vídeo aqui toda semana. Combinado? Se você ficou até aqui, escreve aqui pra mim, prova pra mim que você ficou até aqui. Escreve aqui embaixo agora, escreve pra mim, Proveta. Pronto, quero ver se você sabe escrever. Proveta. Combinado? Turma, muito obrigado pela atenção. Saúde e paz. Até o próximo vídeo.